Então ele vai falar sobre essa autoridade. A autoridade, então, seria poder ou capacidade para matar. Com o quê? Com a espada de guerra, pela fome provocada pela guerra, com a mortandade, talvez a pestilência que acompanha a guerra, e pela fome. Também por meio das feras, e aqui ele faz uma citação aos romanos que lançavam os cristãos e pessoas consideradas como criminosas, as feras na arena, em espetáculo público. A morte aqui, sem dúvida, refere-se a uma grande peste após as guerras e fomes dos 3 primeiros selos. Refere-se às guerras dos 2 primeiros selos, a fome do 3º selo e a morte e inferno do 4º selo. E ele fecha esse autor aqui, onde estiverem caídos os cadáveres nas guerras, fomes e pragas dos 4 primeiros selos, ali as feras se reunirão para comê-los. Então, falando sobre espada, fome, mortandade e feras da terra, lá em Levítico, capítulo 26, 22, os castigos da desobediência, porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Então vejam que isso aqui, o contexto dele é sobre os castigos da desobediência, aqui para o povo de Israel. Jeremias capítulo 15, versículo 2 e 3. Se lhe perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte, quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus, e os animais selvagens para os devorar e destruir. Ainda em Jeremias, agora no capítulo 16, versículo 13 e 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão e os seus cadáveres servirão de alimentos às aves do céu e aos animais selvagens. Agora em Ezequiel 5, versículos 12 e 17, uma terça parte dos seus moradores, no caso de Jerusalém, morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de suas muralhas. Outra terça parte cairá a espada nos seus arredores, e a outra terça parte espalharei aos 4 ventos, e irei atrás dela com a espada na mão. Enviarei sobre vocês a fome e animais selvagens, que os deixarão sem filhos. A peste e o derramamento de sangue passarão por você, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. As causas, então, do cerco de Jerusalém, retratada aqui pelo profeta Ezequiel. Aqui também falando sobre a espada, a fome, mortandade e feras da terra. Ezequiel 14, 13. Também a justiça dos castigos de Deus. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Ezequiel 39, 17 ao 20. O grande sacrifício do Senhor, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E Apocalipse 9, 18, aqui dentro da 6ª trombeta,
por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Depois o 4º ser vivente ordenará e sairá em campo, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. O nome deste é Morte. Ele receberá poder para matar 1/4 da vida na terra. Por onde ele passar, deixará atrás de si um rastro de miséria, destruição e morte. Até as feras do campo atacarão as pessoas e as matarão, possivelmente por causa da destruição e ocupação do habitat natural delas. Será como se um inferno ambulante seguisse os passos desse poderoso e destrutivo agente divino. Então, isso aqui é uma perspectiva da população mundial, através da ONU. A ONU, em 2017, segundo a ONU, existia 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Hoje eu vi uma notícia que a ONU mesmo falou que nós já chegamos a 8 bilhões. A estimativa para 2030 é 8 bilhões e 600 milhões, então a gente está em torno aí de 8 bilhões. Imagine a matança de pessoas que vai ser durante a grande tribulação. O Brasil hoje tem em torno aí de 205 milhões de pessoas, vai morrer aí pelo menos aí uns 2 bilhões e 500 milhões de pessoas durante a grande tribulação, é daí para fora. Em torno aí de 2 bilhões e meio até 3 bilhões de pessoas que vão morrer. Vai morrer muita gente mesmo, segundo esses textos bíblicos aqui. Então a fome, representando aí, são cenas que a gente costuma ver. Eu coloquei isso aqui como feras da terra também. Elas são microferas, São vírus. Esse vírus aqui é bem conhecido, ficou bem conhecido em nosso meio aí durante esses 2 últimos anos. Vamos lá, vamos dar prosseguimento então. Nós estamos na abertura dos 7 selos. Vamos para o 5º selo, a abertura do 5º selo. A gente viu que até então nós estávamos tendo uma visão da Terra, uma visão terrena. Esses primeiros selos aqui, eles se dão no planeta Terra, e a partir deste 5º selo aqui, João vai ter a revelação do que vai acontecer nos céus. Então, a partir de agora, até o finalzinho desse capítulo 6 aqui, a gente vai ver transformações que ocorrerão nos céus. Então, diz assim, Apocalipse 6:9, quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, gravem bem isso. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Vou começar então com 2 referências. A primeira, bem na parte de cima aqui do texto: a abertura do 5º selo não causará efeito algum sobre a terra, mas revela o destino dos convertidos pela pregação do evangelho em meio aos terríveis acontecimentos deflagrados pela abertura do 2º e do 4º selo. O próximo texto ele vai falar desses mártires. Então essas pessoas aí que foram mortas, para ele os mártires aparecem guardados debaixo do altar, seguros da salvação e em comunhão com Deus. O texto deixa claro que o cavalo amarelo passa devastando a vida dos seres humanos com espada, fome, pestes e com as feras da terra. Este grupo de santos visto no presente texto são os mártires da grande tribulação. Isso tem que ficar bem claro para a gente. O texto diz que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O capítulo 20 lá de Apocalipse, que a gente ainda vai estudar, nos informa quem os matou e a forma como morreram. A espada ainda aniquilaria muitos outros santos durante a tribulação. A gente vai ver também isso no capítulo 7. A salvação nesse tempo será possível, porque Deus dará mais uma oportunidade àqueles que não o receberam como Salvador na dispensação da graça.
A salvação é mediante o sangue do Cordeiro, e não porque alguém passou pelo fio da espada. É fundamental assimilar que o princípio para a salvação mediante a fé será válido para esses dias de muita angústia e dor. A Yolanda comentou sobre isso algumas semanas atrás, que haveria salvação durante a grande tribulação, e de fato isso acontecerá.